pergunto objetivamente, quanto a empresa Precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não pagou porque a CPI denunciou. A oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI. Tomara. Porque, repito, desse contrato, Vossa Senhoria está afirmando essa CPI que nenhum centavo de real foi pago. Aqui, a oposição coloca erros identificados nas invoices e algumas eventuais contradições nos depoimentos, e estou dizendo contradição, porque aqui estiveram 2 depoentes dizendo uma coisa em relação às invoices. Vossa Senhoria vem e diz outra. E aí, são usados aqui para colocar esse contrato como o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Interessante, interessante. Nenhum centavo de real pago nesse contrato. Nenhum desembolso feito. 0 de prejuízo, mas aqui na CPI da pandemia é um grande crime, 0 prejuízo, mas a mesma CPI, sabendo dos milhões de reais desviados do consórcio Nordeste, com provas, com materialidade, com servidores, com agentes públicos que deveriam estar presos, mas estão desfilando, usufruindo as benesses dos milhões desviados. Não, aí não é crime, aí não é corrupção. Corrupção é só o que acontece no governo Bolsonaro, mesmo não tendo 1 centavo de real pago no contrato. 15 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a depoente, doutora Emanuele Medrados. Cumprimento também seus patronos que lhe acompanham nesse depoimento. Quanto ao preço dessa vacina, reitero essa pergunta para a resposta objetiva. Houve oferta de vacina da Covaxin a $10 em algum momento? Não, senhor senador. Nunca foi formalizada a oferta de vacina a $10? Não. Tudo o que aconteceu aqui até agora é narrativa. Sim, senhor. O Ministério tentou negociar preço menor com relação à Covaxin em algum momento? Sim. Brigou por preço? Sim. Isso está documentado? Nós temos as reuniões junto à Barat transmitindo que o Ministério sempre quis reduzir o preço, mas o Ministério não tratava em reuniões com a Barat, então acabou ficando a Precisa fazendo esse papel. Mas a Precisa repassava esses questionamentos quanto ao preço à Barat? Em diversos e-mails. Ok. Sobre os invoices, que dia foi feito e que dia foi de fato encaminhado ao Ministério da Saúde? A primeira invoice, ela foi confeccionada no dia 19, a proforma invoice, e no dia 22, pela manhã, ela foi enviada pela primeira vez. A Precisa teria alguma motivação para mentir quanto à data de feitura desses invoices para tentar enganar a CPI? Não, nenhuma. Sabe, Vossa Senhoria, que se essa informação não for verdadeira, obviamente que no procedimento adotado por essa comissão, junto à Polícia Federal, essa informação pode ser desmontada. Sim, sei, já disse, desafiamos o William e o Ricardo a trazerem aqui as provas da forma que nós trouxemos. Estou fazendo essa indagação porque houve aqui 2 providências adotadas pela defesa da empresa. Uma, um laudo que foi encaminhado, mostrando que o arquivo não tinha sido adulterado, e um outro metadados
com relação à data de confecção desse documento. Lhe pergunto, é comum erros em invoices pro forma? A Proforma Invoice, ela tem um caráter de draft, de rascunho. Ela, sim, é corrigida até o momento do embarque. Então, é comum acontecer Sim, é comum. erros em Proforma Invoice? Sim, é comum. A empresa tentou forçar, em algum momento, a manutenção do pagamento antecipado previsto na invoice inicialmente apresentada? Não. Não houve resistência por parte da empresa quanto à manutenção do pagamento antecipado? Nenhuma. Quando tomou conhecimento desse erro, como reagiu a empresa? Informamos que já tínhamos notado e já havíamos pedido correção. A empresa tentou manter na invoice como estava a questão do frete e do seguro embutido no custo final do produto? Se ela tentou manter o preço nos porque 15 essas dólares. duas cobranças vieram num dos invoices também, contrariando o contrato. Houve resistência quanto à mudança nesse ponto? O próprio Ministério nos pediu que fosse fracionado o valor e que nós não inseríssemos o valor dentro dos 15 dólares. Acho que por uma questão de que eles têm que preencher dentro do Siscomex esses valores separados, eles pediram para que a gente fracionasse. Mas isso não significa que nós estávamos cobrando isso do Ministério. Ok. Como foram essas tratativas para ajustar as invoices? Como se deram essas tratativas? Quem tratou? Qual o tempo de resposta? Nós enviamos a primeira invoice no dia 22. No dia 23, recebemos o primeiro pedido de ajustes. Fizemos os ajustes, encaminhamos, retornaram no mesmo dia 23 e corrigimos no mesmo dia 23. Nenhum erro que foi apontado mais de uma vez. Aqui foi feita uma apresentação como se essa invoice, a Proforma Invoice, tivesse ali todas as possíveis irregularidades num documento, né? Parecia uma perícia sendo colocada num painel com erros de inglês, termos em espanhol e outras coisas mais. Como chegou a essa situação? A empresa identificou isso? Senhor senador, até conforme a senadora Elisiane colocou, esse documento ele foi trabalhado pela Barat durante a madrugada. E os principais pontos da invoice, eles não foram apresentados de forma incorreta. Nós já explicamos ponto a ponto cada um dos apontamentos que foi feito aqui nessa CPI e a justificativa de o porquê e por que aquilo não é importante, por que aquilo não pode ser considerado um erro e de como que aquilo aconteceu. Então, não só expliquei aqui, como já disse isso para a Polícia Federal. Você disse que a Proforma Invoice é uma espécie de rascunho e que está sujeita às correções. Diversas, inúmeras, sem limite de correções. Chegou a ser apresentada a Comercial Invoice? Não. Não chegou a esse ponto? Não, porque a Comercial Invoice ela só é emitida a hora que a carga vai sair de lá, porque esse documento, aprovação, após a tem aprovação, que ser antes da aprovação da Anvisa, ou não? Não, não precisa. Só após a aprovação? Sim. Lhe pergunto, por que você acha que o senhor Luiz Ricardo Miranda fez acusações contra a empresa, colocando esse contrato como suspeito? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Como que era a relação da empresa com esse funcionário? Bom, nos outros processos de importação, o Luiz ele nunca foi muito ativo. A nossa tratativa sempre foi direcionada ao William e às outras pessoas do departamento. Eu conhecia o Luiz, sim, já tive reuniões com eles, mas nada nem muito próximo, nem muito distante, nem muito diferente. Então, eu realmente não sei, era uma relação normal entre um cliente e um fornecedor. Vossa Senhoria acompanhou o depoimento tanto do senhor Luiz Ricardo quanto do senhor William aqui nesta CPI? Em parte, senador, em parte. Do que acompanhou, onde eles mentiram a CPI? Bom, com provas, nós entregamos aqui que eles mentiram quando eles disseram que levaram a invoice para o presidente da República. E também em relação quando eles receberam, né? Eles dizem que receberam essa invoice no link do Dropbox no dia 18, o que não é verdade. E o laudo, a perícia que vai sair, a perícia oficial, atestará essa informação? Atestará essa informação. Mais uma vez.
atestará mais uma vez. Lhe pergunto objetivamente, quanto a empresa Precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não pagou a oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI. Tomara. Porque, repito, desse contrato, Vossa Senhoria está afirmando essa CPI que nenhum centavo de real foi pago. Aqui, a oposição coloca erros identificados nas invoices e algumas eventuais contradições nos depoimentos, e estou dizendo contradição, porque aqui estiveram 2 depoentes dizendo uma coisa em relação às invoices. Vossa Senhoria vem e diz outra. E aí, são usados aqui para colocar esse contrato como o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Interessante. Interessante. Nenhum centavo de real pago nesse contrato. Nenhum desembolso feito. 0 de prejuízo, mas aqui na CPI da pandemia é um grande crime, 0 prejuízo, mas a mesma CPI, sabendo dos milhões de reais desviados do consórcio Nordeste, com provas, com materialidade, com servidores, com agentes públicos que deveriam estar presos, mas estão desfilando, usufruindo as benesses dos milhões desviados. Não, aí não é crime, aí não é corrupção. Corrupção é só o que acontece no governo Bolsonaro, mesmo não tendo 1 centavo de real pago no contrato. 0. 0 de pagamento. 0 de pagamento antecipado. Lá no consórcio Nordeste, diferente. Lá o pagamento foi antecipado, os respiradores não foram entregues, a compra foi feita de uma empresa de fachada, mas não é crime. Crime é só o que estão dizendo aqui. Crime é um contrato que não teve 1 centavo pago, que não teve uma empresa beneficiada, que não teve uma pessoa que tenha levado vantagem nisso até agora. Mas estão dizendo, aí não querem investigar o que aconteceu em Santa Catarina, o esquema escandaloso, Jorginho, senador Jorginho de Santa Catarina, 33 milhões de reais para a compra de respiradores. No Pará, no Amazonas, compra de respiradores de lojas de vinhos, mas não querem investigar com profundidade. Não, vamos mais, Rio de Janeiro, 770 milhões de reais para a construção de 7 hospitais de campanha. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, não desconcentra meu raciocínio, não, por favor. Desconcentrar você não, presidente. Presidente, só que dentro Vossa do meu tempo. Cometeu um equívoco, que eu queria só que se você... Vossa Excelência quer cortar o meu raciocínio, presidente? Não, de forma nenhuma. O senhor está fazendo um belo discurso aí, defendendo, tá certo, esse é o papel. O meu papel aqui como presidente é repor. Eu faço questão de investigar o governo do Amazonas por inteiro. Tanto é que aqui esteve o secretário, esteve um deputado que foi relator, tá certo? Talvez o único estado que esteve presente aqui foi o Amazonas. E já tem gente até que saiu de testemunha para investigado. Não, ninguém está passando a mão. Vossa Excelência, quando fala que olha, não querem investigar e cita o Amazonas, eu tenho que repor a verdade. Eu quero investigar o Amazonas, entrarei hoje, daqui a pouco estarei na Polícia Federal, amanhã estarei na Procuradoria-Geral com uma notícia crime mostrando os desvios que foram feitos no meu estado.
É meu papel, sim, senador. Daqui a pouco, só quero que o senhor reponha isso, porque senão, quando o senhor fala isso, lá no Amazonas, vai dizer, olha, o Omar está protegendo. Eu não estou protegendo ninguém. Só para repor a verdade, por favor. Vamos começar repondo o meu tempo e eu vou repor a consideração de Vossa Excelência, que aqui, de fato, Vossa Excelência pautou a convocação do ex-secretário de Saúde e do governador também, salvo pelo Supremo Tribunal Federal, e do relator da CPI. A bem da verdade, investigação não é isso só. Mas Vossa Excelência, na condição de presidente, cumpriu o seu papel. Mas isso não é investigação, não. Eu quero ver no relatório do relator quanto é que vai estar lá, quanto ao que aconteceu lá na frente. Mas esse julgamento eu não vou fazer aqui, porque o relatório eu quero esperar pacientemente para ver. Mas eu queria complementar. Aqui acusam o governo do presidente Bolsonaro de corrupção sem ter um centavo de real desviado. No Rio de Janeiro, atentai bem, Brasil, quase R$1 bilhão para obras milionárias inexistentes, desvios, falcatruas, roubalheira, governador afastado, governador cassado. Mas aqui não investiga o que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo contrário, aqueles que são contra o governo Bolsonaro traz aqui um criminoso e o promove como se fosse paladino da moralidade. Bandido exaltado. E às vezes inocentes atacados. Eu não posso concordar com o método, mas é um colegiado. O que determina aqui é maioria. Quem tem maioria vota e convoca quem quer convocar. Maioria blinda, não quer convocar o senhor Carlos Gabas. Pelo jeito, corrupção agora é onde não há desvio. Aí é corrupção, é a nova onda. É a nova onda. Corrupção agora é onde não houve pagamento, corrupção. Onde houve pagamento de milhões, desvios, roubalheira. Não, aí não é corrupção, não. É outra coisa. Não, isso aconteceu nos estados, nos municípios. Não é porque foi recurso federal que CPI tem que investigar. Já ouvi essa frase por aí. Será, Brasil? Criminoso é criminoso. Quem desvia dinheiro público tem que ser investigado, seja do governo federal, seja dos estados, seja dos municípios, ou seja do consórcio Nordeste. Já disse aqui, e repito, no dia que tiver uma prova, uma evidência, contra quem quer que seja, do Ministério da Saúde, do governo federal, não vão contar comigo. Mas até este momento, todas as provas que a CPI tem produzido, tem dado um atestado de capacidade de controle interno do Ministério da Saúde e do governo federal. Nada foi pago. Tentativas? Ah, certamente. No Brasil inteiro. E aqui não foi diferente, não. Porque os criminosos estão por aí. Os picaretas, os estelionatários, tentaram, não passaram do primeiro andar. Não entraram na sala de negociação para valer. O que sobra aqui? Narrativas. Se queremos investigar de verdade, aprofundar, vamos aprofundar, mas buscar o caminho do dinheiro. Se querem falar de corrupção, vamos falar. Eu quero investigar tudo, não tem seletividade. E se quiser falar de corrupção, nós vamos comparar o que é corrupção de verdade e o que é corrupção fake news. É a nova versão da CPI 2021 da pandemia. Muito obrigado, senhor presidente.